Bom dia, turma. Vamos para mais uma aula de matemática de hoje. Pega o livro de vocês, bote lá na página 36, onde fala sobre conjunto dos números inteiros, certo? A gente tem os números positivos, né, que é o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e assim infinitamente, né, que são chamados de inteiros positivos. E a gente tem os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, que são chamados de inteiros negativos. O positivo é representado pelo mais e o negativo é representado pelo menos, certo? Então, o conjunto formado pelos inteiros positivos, pelos números positivos, pelos números negativos e pelo zero, é chamado conjunto dos números inteiros. E é representado pela letra Z. Então, se eu vejo a representação Z, significa que é conjunto dos números inteiros. Então, Z é igual aos números positivos ou aos números negativos, né? Aos números positivo e ao zero, que é o elemento neutro. Se ele é neutro, ele não é nem positivo nem negativo. Então, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números positivos, pelos números negativos e o zero, certo? Para a direita, os positivos, para a esquerda, os negativos, certo? Desta formazinha aqui, aqui está em ordem crescente, do menor para o maior, certo? O conjunto dos números inteiros não nulos é representado pela Z asterisco. Quando ele fala inteiros não nulos, é o conjunto dos números inteiros, com exceção do zero. Então, eu vou botar menos... E agora eu não vou colocar o zero, certo? Quando ele fala de inteiros não nulos, é porque o zero não pertence. Então, eu já sei que é o conjunto dos números inteiros. São os conjuntos formados pelos números positivos, pelos números negativos e pelo zero. Representado pela letrinha Z, certo? E eu também sei que o inteiro não nulo é os números inteiros, com exceção do zero. Então, beleza, já sei o que é os números inteiros. Então, vamos lá para a reta numérica do conjunto dos números inteiros. Reta numérica do conjunto dos números inteiros. A palavra já vem dizendo. Reta significa que você vai fazer uma reta. Reta numérica é uma reta, certo? Só que numérica quer dizer que é uma reta de números. Se é o conjunto dos números inteiros, no centro eu tenho o número 0, que é o quê? Que é o elemento neutro. E para a direita eu tenho os números positivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim sucessivamente, porque eu sei que o conjunto é infinito. E para a esquerda eu tenho os números negativos: menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E assim sucessivamente. Então, a reta dos números inteiros é essa. É uma reta numérica, é uma reta que contém os números inteiros. No centro é o elemento neutro, que é o zero. E para a direita eu tenho os números positivos. Para a esquerda eu tenho os números negativos, certo? Esses números aqui eu vou chamar dele de abscissa. Abscissa, certo? Abscissa na reta numérica 1 é o valor 1, certo? Vou até abrir aqui para vocês. Bem aqui na reta numérica. Vou focar bem aqui onde eu quero. Vamos ver se vai focar. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Agora observe a reta numérica. Agora observe a reta em que os pontos A e P estão destaque. Então, tem o ponto A e o ponto P, não é assim? Em uma reta numérica. Cada ponto destacado é chamado de imagem geométrica, como se fosse a imagem do espelho. Por que é imagem geométrica?
Por que que o A é chamado de imagem geométrica do ponto? Porque ele, como se ele estivesse refletindo, é como se fosse um espelho, é como se ele tivesse escondendo o número. Por isso que ele é chamado de imagem geométrica do ponto A. Então, o A é a imagem geométrica de quem? Do 2. O P é a imagem geométrica de quem? Do menos 4, porque o P não está representando o menos 4, o A não está representando o menos 2, certo? Então, a imagem geométrica, de novo, que a imagem geométrica é o número que está naquela posição, é como se fosse o espelho do número, certo? E cada número inteiro é chamado de abscissa, já te falei, abscissa menos 5, abscissa menos 4, abscissa menos 3, certo? Aqui eu tenho a abscissa do mais 2 é o ponto A, a abscissa do menos 4 é o ponto P, certo? Aí aqui, ó, você vai pegar e vai fazer essas questõezinhas aqui, ó. Não são todas, é algumas. Primeira questão. Suponha que a figura a seguir representa uma rodoviária ligando várias cidades de um mesmo estado, e cada intervalo seja uma unidade para medir a distância. Então, aqui eu tenho, ó, aqui é a capital, no ponto 0, para a direita os números positivos, para a esquerda os números negativos. Usando o número inteiro, considere sempre a capital como referência. A posição A. O A está em que posição? Eu acho bem que é um lápis. O A está em que posição? O A está na posição mais 4. Então, eu vou lá e coloco mais 4. E assim você vai fazer com as outras questões, certo? E assim você vai fazer todas as questões de reta numérica.